Quantos têm fome e sede da palavra de Deus, irmãos? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela graça de aqui estarmos juntos, reunidos no teu santo nome. Senhor Jesus, a tua palavra nos garante que quando tiver 2 ou mais reunidos no teu nome, o Senhor está no nosso meio. E como eu creio e cremos juntos que o Senhor está aqui agora, nós cremos também por milagres, sinais e prodígios no nosso meio. Pai, se alguém chegou aqui abatido, que ele seja levantado no Senhor. Se alguém chegou aqui enfermo, ele seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu peço para que a tua voz, a voz do nosso Pai, se manifeste agora no coração de cada irmão, com a palavra viva, eficaz e poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O nome dessa palavra é o caminho da porção dobrada, ou o caminho da multiplicação. Como vocês viram no vídeo, quem participou também do culto da virada aqui, na quarta-feira, nós liberamos uma palavra profética para nós como igreja. E a palavra profética é que este é o ano da multiplicação. Então, tudo que o Senhor faz, tudo que Ele criou, Ele liberou uma bênção. De quê? Multiplicação. Está lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas, a primeira bênção da Bíblia é: crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. Essa é a bênção primária, ou a principal das bênçãos que Deus liberou na criação. E o alvo de Deus para mim e para você é que você também cresça e multiplique. Pastor, de que maneira? Ou em que área? Em todas as áreas. Na sua vida espiritual, no seu relacionamento com seu cônjuge, com os seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças, em todas as áreas que o Senhor te deu. Ele quer que você cresça e o quê? Multiplique. Amém? E, como eu disse, esse é o tema do ano. E existe um caminho, então, para você acessar a multiplicação, a bênção da multiplicação na sua vida. Existe uma maneira para você acessar. E eu vou usar como exemplo aqui, então, Elias e Eliseu. O profeta Elias e o profeta Eliseu são profetas do Antigo Testamento. Algumas coisas interessantes existem na vida deles, a partir, ou primeiro, o nome. Fala comigo, Elias. A palavra Elias no original é Eliá, ou o Senhor, próximo, meu Deus é Yavé. Eliá significa meu Deus é Yavé. E Eliseu, o nome dele é o Senhor salva. Daqui já dá para ver que um aponta para Cristo, porque qual que é o nome do Senhor Jesus? Salva. Jesus, irmãos, é Yeshua. Yeshua significa o quê? Salvador. Salvador. O nome de Eliseu é meu Deus salva. O nome de Elias, meu Deus, é Yavé. Um representa a lei, o juízo, a condenação. Elias, se você for ver o ministério dele, ele está levando sempre condenação. Ele está ali exercitando a lei. A mentalidade dele é de condenar. A mentalidade dele é de declarar culpado. É de trazer o fogo. Eu não sei se vocês lembram, mas Elias orou para que não chovesse. Lembra disso? Sim ou não? E quanto tempo ficou sem chover? Cadê os crentes? 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. Sim, porque é metade de um ano, são 6 meses. 3 anos e 6 meses sem chover. Veja, os milagres que Elias fez são todos milagres de juízo e condenação. Apenas um foi de ressurreição. Mas a maioria dos milagres são juízo e condenação. Para você ver que o ministério dele é o ministério da morte, da condenação, da lei. Isso é um princípio espiritual. Se você se relaciona com Deus baseado nos mandamentos, na lei, na sua performance, no tanto que você obedece, no tanto que você faz para então ser abençoado,
você é como Elias. E aí você vai agir como Elias. E Elias olhava para as pessoas e fazia o quê? Condenava. Então você vai ser um condenador das pessoas. Não seja esse. Por outro lado, seja como Eliseu. E Eliseu recebeu porção dobrada do ministério, dos milagres que Elias realizou. Eliseu, ele aponta para Cristo. Quanto tempo mesmo ficou sem chover, irmãos? Eliseu é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, por quanto tempo ele manifestou esse ministério? Alguém lembra? Está ficando mais difícil as perguntas, né? 3 anos e meio. Por 3 anos e meio Elias orou e não choveu, e nem caiu orvalho na terra. Chuva aponta para o Espírito Santo, orvalho para a graça de Deus. Quando Elias agiu, a graça de Deus encerrou, e o agir do Espírito também encerrou. Mas quando o Senhor Jesus veio, choveu. O mover do Espírito Santo durante 3 anos e meio, e o orvalho do céu, que é a graça de Deus, que é Ele mesmo. Estão comigo, gente? Percebe o paralelo, a diferença entre os dois? Elias, ele morava nos lugares ermos. Ele vestia pele de animal. Elias, ele foi buscar provisão na casa da viúva pobre. Eliseu andava no meio do povo. Eliseu vivia junto com o povo. Vivia com aquele que sofria. Eliseu teve o sustento da mulher rica no seu ministério. E todos os milagres de Eliseu, exceto um, são milagres de graça, ou milagres de provisão, de bênção. O único milagre que não é de provisão ou de bênção é um que ele fez com algumas crianças que zombaram dele. Viu, criança? Do mesmo modo, Jesus, todos os milagres que o Senhor Jesus realizou são milagres de bênção, de provisão, de vida. Apenas um milagre que o Senhor Jesus realizou é de morte, de maldição. Jesus amaldiçoou a figueira. Ele não amaldiçoou as pessoas, mas a figueira, que é outra pregação. Os dois, então, são 2 estilos de vida. Se você quer ter unção dobrada na sua vida, multiplicação nesse ano, você tem que ser como Eliseu. Porque ele recebeu unção dobrada. Ele recebeu multiplicação. E para ele receber multiplicação e unção dobrada, ele teve que ter 4 experiências espirituais, 4 momentos na sua vida, para seguir Elias. E esses 4 momentos, pode passar? Na medida que eu for falando, pode passar. Próximo. Aleluia. Nesse caminho da porção dobrada, Elias e Eliseu tiveram que estar juntos. Eliseu era discípulo de Elias. E o texto aqui diz para nós que Elias disse a Eliseu: pede-me o que você quer que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, por porção dobrada no Espírito. Qual que é o pedido de Eliseu? Multiplicação. Unção dobrada. Você pode pedir isso para o Senhor agora? Unção dobrada sobre a sua vida? Porção dobrada. Herança dobrada. Uma coisa importante. O que Eliseu está pedindo é para que ele seja como o filho primogênito. Na lei, no Antigo Testamento, a Bíblia mencionava que o primeiro era de quem? De Deus. E o filho primogênito, ele tinha uma responsabilidade que os outros filhos não tinham. A responsabilidade do filho primogênito era cuidar da família, cuidar dos pais quando eles ficassem velhinhos, cuidar dos irmãos se fosse necessário. Por causa disso, pela sua responsabilidade ser maior, ele recebia herança 2 vezes maior. Então, se ele tinha mais um irmão, o seu irmão ia receber apenas 25% da herança, o restante era dele. Como é que esse irmão ficava? Chateado, né?
E o que Eliseu está pedindo para Elias é: eu quero porção dobrada da minha herança. Em outras palavras, está dizendo isso. E a pergunta é: será que nós temos o direito de pedir isso para o Senhor hoje? Será que nós podemos pedir isso para o Senhor hoje? Porção dobrada. Porção dobrada das finanças que nós temos, porção dobrada na vida da igreja, porção dobrada no seu casamento. Se o seu casamento está bom, hoje vai ficar 2 vezes melhor, né? Então, sobre os seus filhos, se eles são abençoados hoje, eles vão ser 2 vezes mais abençoados. Será que eu posso pedir para que o Senhor no meu trabalho me abençoe 2 vezes mais do que Ele me abençoou em 2025? Quem quer isso, irmãos? Amém, amém. Então, você percebe que Eliseu, ele pediu isso, ele teve esse coração, essa ousadia. Será que você tem ousadia hoje para pedir isso? O meu alvo, então, com você, é gerar fé no seu coração, para que você seja ousado para pedir coisas grandes para o Senhor hoje. E ele teve que ter, então, 4 experiências. As 4 experiências são marcadas pelas cidades que eles passaram, pelas regiões que eles passaram. A primeira experiência foi em Gilgal. Pode voltar. A primeira experiência foi em Gilgal, a segunda foi em Betel, a terceira foi em Jericó e a quarta foi no Rio Jordão. Então são quantas experiências? 4. Vamos repetir? Vou ser didático com você agora. Primeira experiência, Gilgal. Segunda, terceira e a quarta. Aleluia. Glória a Deus. Em que lugar será que você está nessa experiência com Deus? Vamos lá. Gilgal. Gilgal, irmãos, significa remover o opróbrio. Pastor, essa palavra opróbrio eu não entendo ela em português. Para ficar fácil você compreender, é tirar a vergonha. Tirar a vergonha. Deixa eu te dizer algo. Gilgal, ele acontece lá em Juízes. Josué capítulo 5, verso 9. É a primeira vez que se menciona a respeito de Gilgal. A primeira vez de algo na Bíblia é muito importante. Aqui, a Bíblia diz que o Senhor reuniu o seu povo em Gilgal, 40 anos depois de ter saído do Egito, para remover deles o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito. E datas na Bíblia são importantes. Quero me aprofundar um pouquinho. Sabe que dia que foi isso? Qual o dia do mês? 10º dia do mês, do primeiro mês daquele ano. O dia em que o cordeiro era pegado e ficava 5 dias com a família para depois ser sacrificado. No dia que o cordeiro era pegado, foi o dia que Deus trouxe a experiência de Gilgal para aquele povo. Eu pergunto para você, você já pegou o cordeiro com a mão da fé? Você já recebeu a Cristo na sua vida? Então hoje é dia de acontecer Gilgal também em você. Pastor, mas de forma prática, o que é Gilgal na minha vida? Não é o opróbrio do Egito? O Egito na Bíblia representa o mundo. Lembra de quando você vivia lá no mundo? Você tem vergonha da sua vida que você tinha no mundo? Tem crente aqui hoje? Eu espero que você tenha vergonha, porque provavelmente era terrível sua vida lá no mundo. Cheia de coisas terríveis, que não é bom nem pensar ou mencionar. E isto é uma vergonha. Só que esta vergonha, Deus, na cruz, por meio do Cordeiro, removeu da sua vida. Por isso que a Bíblia fala que nós, quando cremos no Senhor Jesus, nós morremos para o mundo. E eu preciso te dizer, você não tem mais passado. Seu passado foi apagado. Pastor, mas o senhor não me conhece. O senhor não sabe o que eu já fiz na minha vida. Nem preciso saber, porque o sangue de Jesus já apagou o seu passado, removeu a sua vergonha. Você pode dizer amém? Isso é uma boa notícia. O sangue do Senhor Jesus apagou o seu passado. Então, se você é um ex alguma coisa, não me interessa. E muito menos ao Senhor, porque o sangue do Senhor Jesus já apagou. Não há memória diante de Deus. Não há memória diante de Deus. Deus não se lembra. Olha que impressionante. A Bíblia diz que
Deus se lembra de todas as coisas, mas tem uma coisa que Ele não lembra, que Ele apagou da sua memória por meio do sangue. Do quê? Do seu juízo, da sua condenação, da sua vergonha, do seu pecado. Então a primeira experiência que Eliseu e Elias são levados, na verdade, Elias leva Eliseu, é a Gilgal, a remover o opróbrio, a vergonha. Se você quer receber a porção dobrada ou multiplicação nesse ano de 2026, você tem que aprender a andar como alguém livre de toda vergonha, livre de toda condenação. Sem isso você não vai ter fé. Sem você saber que não há mais condenação sobre a sua vida, você não vai ter fé para pedir coisas grandes para o Senhor. Você não vai ter fé para se relacionar com Deus. Você vai ter medo de falar com Deus. Ou, por causa da vergonha e do vexame, você não vai ter ousadia de levantar sua voz para ter comunhão com Deus. A primeira vez que você vê a menção do homem ficar com medo e vergonha, é lá em Gênesis, quando Adão pecou. Então, Gilgal nada mais é do que a obra que o Cordeiro fez na sua vida. Quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Tira o pecado da humanidade. Tira o seu pecado. Quando isso acontece, Gilgal aconteceu na sua vida. Você teve a experiência de Gilgal. Você tem que ser livre do seu passado, filho, para você poder avançar. O diabo, o tempo inteiro, ele quer te lembrar do seu passado, para trazer condenação. Quando ele não consegue, ele tenta de outra maneira. Ele quer te lembrar ou te fazer pensar no futuro, mas para que você tenha ansiedade. Mas o alvo do diabo é te tirar do presente, para que você não viva cada dia o seu mal, como Jesus falou. Não viva no presente. Ou você vive preso no passado, ou você vive ansioso com o futuro. Mas Jesus está dizendo, é agora, vive o dia de hoje. O dia que se chama hoje. Presente. Porque assim você vai andar em paz. Estão comigo? A segunda experiência que Eliseu teve ao seguir Elias foi a experiência de Betel. Betel, irmãos, a palavra Betel significa casa de Deus. E aqui tem muitos princípios espirituais. Eu não sei se você sabe, mas no dia que você nasceu de novo, você foi feito o quê? Casa de Deus. Você não é um hotel de Deus. Porque hotel, você fica hospedado e vai embora. Pastor, mas a Bíblia não diz que o Espírito Santo vem e vai? Isso no Antigo Testamento, de fato. Mas hoje não, filho. Hoje, a Bíblia fala que eu e você estamos amalgamados com Cristo, unidos com Ele. Alguém aqui já fez uma receita de bolo? Já? Como que é uma receita de bolo? Me ajudem. O que é o primeiro ingrediente? Farinha. Depois? Ovos, óleo, leite. Agora vamos ver o sabor. Baunilha? Não, pelo amor de Deus. Chocolate, cenoura com chocolate. Vocês estão ficando com vontade, né? Eu pergunto, depois que a gente misturou tudo, pôs no forno, pôs na forma e pôs no forno, você consegue devolver para mim os ovos que a gente colocou lá? Por quê? Porque está amalgamado. Está tão unido e misturado que não tem como tirar um do outro. A mesma palavra que a Bíblia usa para falar que Deus se uniu ao seu espírito, você que nasceu de novo, é essa. Você e Deus agora estão tão unidos e misturados que não tem como tirar um do outro. Isso é muito bom. Por isso você também é casa de Deus. Fala assim, eu sou casa de Deus. Mas também a Bíblia nos diz que quando nós nos reunimos, nós somos uma casa sendo levantada para Deus. Então todo culto nós estamos fazendo o quê? Casa para Deus. Casa
para Deus. E quando tem casa, tem habitação. Deus, Ele quer habitar no meio do seu povo. Então, quando a casa é erguida, a habitação de Deus, a presença de Deus vem. Por isso que todos os domingos a presença de Deus é liberada aqui. Talvez você nem percebe que você acostumou, mas a presença de Deus está aqui. A segunda experiência, então, que nós vemos, é a experiência de Betel. Eliseu, ele seguiu Elias até Betel. E em Betel havia um altar levantado por Abraão. O altar era onde fazia o sacrifício dos animais pelos pecados, ou para ter adoração a Deus, para ter comunhão com Deus. Então a segunda experiência que você precisa ter diariamente nesse ano de 2026, primeiro, é ser casa de Deus. Segundo, levantar uma casa para Deus. Mas terceiro, ter comunhão com Deus. É tempo de ter comunhão com Deus, filho. É tempo de buscar o Senhor, enquanto se pode achar, como diz a palavra. É tempo de você chamar por Ele, buscá-lo, livre de toda vergonha, de toda condenação, de todo vexame, porque Gilgal já ficou para trás. Agora é o tempo da casa de Deus, da comunhão com Deus. Betel, casa de Deus. A Bíblia diz que quando Abraão levantou esse altar lá em Betel, logo depois ele desceu para o Egito. O Egito, como eu disse para vocês, representa o que na Bíblia? O mundo, fala o mundo. Egito é igual mundo. Abraão, depois de ter ido para a casa de Deus, ele voltou para onde? Desviou. Uau, o pai da fé desviou. Foi para o mundo. E aí você não vê menção dele ter comunhão com Deus, porque no Egito não tem altar. No mundo não tem altar. Mas assim que ele recupera o seu senso e volta para o Senhor, para a vontade do Senhor, aonde é que ele volta? Imediatamente, Betel. Por isso que eu creio que muitos desviados que estão lá fora, nesse tempo, nesse ano de 2026, vão voltar para Betel, para a casa de Deus. E você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer essas pessoas de volta. Então essa é a segunda experiência que nós vemos que Eliseu teve. Nesse caminho de ter uma porção dobrada, uma herança dobrada. Terceiro, é Jericó. Irmãos, Jericó é um princípio espiritual. E nós temos falado muito desse princípio nesses dias. O princípio espiritual de Jericó é primícias. Jericó é a primeira cidade que o povo de Deus foi conquistar lá em Canaã. E é interessante que Deus diz algo para o povo. Ele fala, olha, esta é a primeira cidade que vocês vão conquistar. Lembra dos muros, das muralhas? Eles deram voltas, 7 voltas, e depois as muralhas caíram. Algo sobrenatural aconteceu. E Deus falou, olha, esta cidade é minha. Nada que tem nela vocês vão pegar, a não ser o ouro, a prata e os bens para a minha casa, mas as demais coisas vocês vão queimar e nada é para ser levado por ninguém. É a primeira cidade. E o primeiro é de quem? Meu. O problema é que um desavisado, que tinha sido avisado, Acã, escondeu ouro, prata e coisas na sua tenda. Pegou. E aí foi um problema grave. Porque ele quebrou o princípio das primícias. Então, Jericó, a experiência de Jericó, nos mostra ou nos fala o princípio espiritual pelo qual Deus quer que nós recebamos porção dobrada. Ou unção de multiplicação, ou multiplicação em nossas vidas. Qual que é o princípio? O princípio é esse. Estão comigo, gente? Tem crente aqui hoje? Está com sono? Vanderlei, prepara um café aí para os irmãos. Qual que é o princípio espiritual? O que é primeiro na sua vida revela o seu Deus.
aquilo que é primeiro na sua vida revela o seu Deus. Vou repetir. Aquilo que é primeiro na sua vida revela quem é o seu Deus. Então, se você não aprendeu a dar o primeiro dia da semana para o Senhor, que é domingo, você tem um problema. Isso revela o seu Deus. E o seu Deus podem ser muitas coisas. Pode ser até você mesmo. Porque o tempo inteiro, se você quer satisfazer só você, tem um problema. E aí é você sendo Deus. O primeiro, então, é de Deus. Olha, Deus não podia falar, olha, Josué, pode ir conquistar todas as cidades. As 10 cidades que vocês vão conquistar. Conquista tudo. Depois você me dá uma. Não tem problema. Deus não podia ter falado isso? Sim ou não? Claro, ele poderia. Mas ele quer revelar um princípio espiritual. O primeiro é meu. Eu sou prioridade na sua vida. Eu sou o primeiro para você. O seu tempo primeiro é para mim. Então, para que você receba porção dobrada ou multiplicação na sua vida, você tem que aprender a ter a prioridade máxima no Senhor, em todas as coisas. Todas as coisas. É tempo de você priorizar o Senhor, filho. É tempo de você dar honra, valor ao Senhor. É tempo de você se voltar para o Senhor e dizer e declarar: o Senhor é o primeiro na minha vida. A minha vida, em primeiro lugar, pertence ao Senhor. E por causa do Senhor eu abro mão de decisões, eu abro mão de circunstâncias, eu abro mão de relacionamentos, eu abro mão de um monte de coisa, porque o Senhor é o primeiro. Eu abro mão até de me agradar, porque o Senhor é o primeiro. Eu quero agradar o Senhor. Então, no tempo de multiplicação na sua vida, você tem que ter a experiência de Jericó. E a experiência de Jericó é dizer: Senhor, o Senhor é primeiro na minha vida em todas as áreas. Por fim, para encerrar, eu não gosto de encerrar. Quarta experiência que Eliseu teve ao seguir Elias foi o Rio Jordão. Gilgal fala de remover a vergonha, a condenação, deixar para trás as coisas que para trás ficam e seguir para frente, para o alvo do seu chamado, da sua vocação em Cristo. Betel fala de comunhão com Deus. Jericó fala de primícias. Primeiro, o Senhor é primeiro na minha vida. Agora, o Jordão fala de uma libertação. Jordão fala da libertação da lei. Eu não tenho tempo de me aprofundar. Mas o Jordão, a travessia do Jordão, foi só para quem quis. A travessia do Mar Vermelho não, foi para todos, lembra? Quando o povo foi sair do Egito, Faraó estava vindo atrás daquele povo. E o povo clamando, e agora vai morrer todo mundo. Moisés clamando também. E Deus falou o quê? Moisés, por que você está me clamando? Clamando a mim? Ordene ao povo que marche. E ele levantou o bordão dele e o mar se abriu. E o povo passou a pés secos. Você vê que naquele momento, Faraó morreu no mar. O mundo ficou para trás. Aquilo ali é uma experiência espiritual no Mar Vermelho. Quer dizer que Satanás já morreu para você. E o mundo já não te pertence mais. Mas agora no Jordão é diferente. No Jordão, nem todas as tribos entraram ou passaram pelo Jordão. 2,5 tribos ficaram do lado de cá do Jordão. As outras passaram. Romanos capítulo 6 fala da libertação do pecado. Romanos capítulo 7 fala da libertação da lei. Romanos capítulo 8 fala do homem espiritual vivendo no Espírito. Romanos capítulo 6 é o Mar Vermelho. Romanos capítulo 7 é o momento que seus olhos se abrem e as escamas caem e você pode compreender a graça de Deus na sua vida. Esse é o momento de Jordão na sua vida. É o momento que você entendeu a graça. É o momento que você aprendeu a se relacionar com Deus baseado não na lei, mas na graça dele, unicamente na sua graça. O Jordão, então, acontece nas nossas vidas por uma decisão. Já não é
porque não temos mais opções, mas é porque nós, tendo opções, dizemos: eu resolvo depender somente do Senhor. Eu resolvo caminhar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu resolvo atravessar esse Jordão. Um detalhe. A Bíblia diz que o Jordão, ele paralisou numa cidade chamada Adã. Adã. E a parte de cá secou. Imagina, as águas ficaram paradas numa cidade chamada Adã. E a outra parte secou. O Jordão, ele é uma expressão ou um símbolo de Adão até os dias de hoje. Mas em Adão, aqueles que creram no Senhor Jesus, o pecado foi encerrado. A condenação foi embora. Por isso as águas foram paradas lá em Adão, que significa Adão. E você pode passar a pés secos pelo Jordão. Pés secos quer dizer que o juízo não é mais sobre a sua vida. Por quê? Porque alguém recebeu o juízo no seu lugar. Jesus. Então a experiência do Jordão que Eliseu teve é a experiência dos olhos abertos, é a experiência de ver a graça de Deus. Tanto é que Eliseu, ele era um profeta da graça, apesar de viver sobre a lei. Os milagres que ele fez são milagres de graça. Até quando ele morreu, a Bíblia fala que depois de um tempo, caiu sobre ele um soldado morto no seu túmulo, no local onde ele foi colocado. E quando esse soldado caiu, essa pessoa caiu, ele levantou vivo. Esse foi o 14º milagre de Eliseu. Mesmo morto, ao tocar nos ossos dele, vida manifestou. Sabe por quê? Porque Eliseu é um símbolo de Cristo. Mesmo na morte, ele manifestou vida sobre nós. Ao tocarmos nele, como alguém que morreu por nós, recebemos vida. Então, Eliseu, ele foi caracterizado por ser um profeta da graça. Alguém que liberou palavras de graça, de bênção. Elias, por sua vez, palavras de morte, maldição. A parte final agora. Próximo. Nós vamos ver que acontece algo. Volta. Nós vamos ver que acontece algo. Lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 12. A Bíblia fala: eis que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Pergunta: Eliseu, ele era o quê de Elias? Servo. Sabia disso? Eliseu é que lavava as mãos de Elias, os pés de Elias. Eliseu é que cuidava de Elias. Mas agora, ele está chamando ele de Senhor. Senhor, é isso que ele está dizendo? Está chamando Elias de quê, irmãos? Pai. Guarda isso, isso aqui é um princípio espiritual tão precioso. Pai. O Senhor Jesus, na cruz, o único momento nas Escrituras que ele chama Deus de Senhor, ou Deus de Deus. Deus de Deus. Ele fala o quê? Deus meu, por que me desamparaste? É o único momento que ele vai direcionar para Deus e chama ele de Deus. Porque em todos os outros momentos ele chama de quê? Pai. Olha, estudar os nomes de Deus no Antigo Testamento é importante, é bom. Mas Jesus veio para revelar um nome. Um novo nome, diz a palavra. Que nome é esse? Abba, Pai. Abba, Pai. Quando Eliseu, vendo, lembra dessa palavra, vendo Elias subindo na carruagem de fogo, ele diz o quê? Abba, Pai. Porque se você tem revelação,
que é ver, é os olhos abertos. Se você tem revelação de Jesus e aprendeu a chamar Deus de Pai, você está preparado para receber a porção dobrada. Então não se esqueça, a vergonha já foi embora. Gilgal, você agora está num novo nível em Deus. Você está em Betel, casa de Deus, mesmo porque você é a casa de Deus. Não se esqueça que Deus, o Senhor, o seu Pai, é sua prioridade nesse ano de 2026. E por fim, lembre-se que é tempo de viver pela graça de Deus somente. Então, somente pela graça de Deus. Porque quando essas coisas acontecem, revelação vem aos seus olhos. E você pode ver Cristo. E quando você vê Cristo, por meio das Escrituras, como eu tenho mostrado para você aqui, sabe o que acontece? Porção dobrada vem sobre a sua vida. Porção dobrada vem sobre a sua vida. Bênçãos são liberadas nesse ambiente. Eu creio que 2026, irmãos, para nós como igreja e para todos aqueles que estão congregando aqui conosco, eu creio que esta palavra é para nós. 2026 é o ano da multiplicação. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer uma confissão da palavra. Fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje, pela fé, eu lanço fora toda vergonha do meu passado é lançada fora, toda condenação é lançada fora, por causa do teu sangue, ó Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da minha vida. Senhor Jesus, eu declaro que eu sou casa de Deus. Declaro que aonde eu estou, a casa de Deus está, a presença de Deus está. Aonde eu estou, bênçãos são liberadas, bênçãos são manifestas. Senhor, eu declaro que o Senhor é o primeiro na minha vida. Senhor, eu decido honrá-lo nesse ano de 2026 e declaro que o Senhor é a prioridade máxima do meu coração. Senhor, eu decido cruzar o Jordão e experimentar da herança que eu tenho em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Hebreus, eu falei para vocês que é o filho primogênito que recebe a herança ou a porção que dobrada. Hebreus capítulo 12, verso 23 diz: e a Universal Assembleia, Igreja dos... Era lá, você é chamado de Igreja dos... Talvez você não entendeu ainda. Você é chamado da Igreja dos primogênitos. Ou seja, em Jesus, todos nós fomos feitos o quê? Primogênitos. Todos nós temos direitos a quê? Herança ou porção dobrada. Por isso Eliseu, ao falar com Elias, ele falou pai, porque só filho recebe herança. Só filho recebe herança. Então quando você fala Abba, pai, ou papaizinho, ou pai, e você está dizendo o que em outras palavras? Eu sou filho. E a Bíblia nos garante que você sendo filho, você também é o que? Herdeiro. Herdeiro em Deus e com Cristo. Se é com Cristo, Cristo é o primogênito. Mas a Bíblia nos fala que nós somos também o que? A igreja dos primogênitos. Se somos a igreja dos primogênitos, temos direito, então hoje, pela fé, a receber porção dobrada. Porção dobrada seja liberada sobre a sua vida hoje. Porção dobrada sobre o seu casamento.
sobre a sua família. Porção dobrada sobre o seu ministério, sobre a unção de Deus sobre a sua vida. Porção dobrada de sabedoria, porção dobrada de revelação na palavra, porção dobrada no seu trabalho, nas finanças, nos seus empreendimentos, porção dobrada, que você prospere muito nesse ano de 2026, para a glória do Senhor Jesus. Estenda a sua mão, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento aqui os filhos amados que o Senhor tem, a igreja dos primogênitos, a igreja dos primogênitos que aqui está. Pai, eu peço para que esta semana eles recebam já, imediato, a bênção da porção dobrada sobre eles. Que eles experimentem, Senhor, de tudo aquilo que é bom, como diz as Escrituras, de casas cheias de tudo aquilo que é bom nesse ano. Que eles experimentem, Senhor Jesus, do favor do Senhor, da bênção do Senhor, do livramento do Senhor. Que o coração deles nesse tempo seja atraído ao Pai, e eles tenham experiências com o Pai, em o nome de Jesus. Pai Santo, guarda-os no Teu nome, no nome que o Senhor nos deste, Pai, Abba, Pai, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitórias e abençoada. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos, e nós estamos encerrados para a glória do Senhor Jesus.